O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Olá, boa tarde. É com alegria que nós estamos aqui nos estúdios da TV 10 para mais um programa Amor à Vida. Acreditamos nessa vida e queremos vivê-la intensamente, porque ela é o maior dom que nós podemos receber do Criador. E por isso estamos aqui para viver e para conversar, para poder dialogar. Esse programa está sempre ligado ao CAPS-AD, que é o Centro de Atenção de Psicossocial, Álcool e Droga, para que juntos nós possamos vencer, ou pelo menos enfrentar. Vencer talvez seja uma palavra um pouquinho pretensiosa, mas enfrentar aquilo que deve ser enfrentado dentro da realidade. Hoje nós vivemos o problema da drogadição, ou mesmo da adição ao álcool, que é um problema gravíssimo e que é uma preocupação que deve ser de todos nós. É um problema de saúde pública. Então todos nós estamos envolvidos, uma vez que nós fazemos a polis acontecer, que é a cidade. Então a palavra sempre nos ilumina, a palavra sempre está nos orientando para que, a partir dela, nós possamos dar um sentido novo à nossa existência. Então um trecho do Evangelho narrado por Mateus, no capítulo 23, versículos 23 a 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho e desprezais os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Então essa é a palavra que nós chamamos da salvação, porque Jesus é o Salvador. E quando Ele nos fala, Ele nos orienta, seja a fala de Jesus, ou seja da própria comunidade mateica, que vai lembrando dos acontecimentos, dos ensinamentos, da presença de Jesus em meio a este mundo, em meio à caminhada no meio dos apóstolos, dos discípulos, e foi nos ensinando. Acho que é importante a gente entender qual que é a dimensão que Jesus nunca quer fazer, portanto, uma ameaça para ninguém. Não. Jesus, Ele quer colocar o amor, mas quer, lógico, provocar uma mudança na mentalidade dos escribas e dos fariseus, que estavam preocupados em pagar o dízimo, e Jesus vai dizer, importante, que bom, mas antes, porém, o que é mais importante? O que é importante na lei? O que faz o espírito da lei acontecer? Aquilo que ele dizia, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E lógico que Mateus, sendo aquele que fala para judeus, ele está falando da lei. Para ele é importante falar da lei, principalmente para aqueles judeus que agora estão mudando a sua mentalidade e acolhendo o Salvador, acolhendo o Messias, acolhendo o ungido do Pai, portanto o Cristo, que nos traz a possibilidade de uma vida diferente. Então, não só Mateus dirige naquele momento, mas para nós hoje, para nós que é importante a gente viver a justiça. Sim, isso é fundamental. Sem justiça, sem misericórdia. E a fidelidade é a palavra. A fidelidade é o amor, é esse amor que nos dá vida, e essa vida que deve ser vivida com intensidade, com carinho, com dedicação. Aí Jesus vai dizer, como é importante vocês fazerem isso, mas não esquecer do mais importante. Vocês ficam se vangloriando de pagar o dízimo, seja, como ele dizia, do hortelã, do coentro, do cominho, mas o que é mais importante não se vivencia, principalmente a justiça. Como que eu posso entregar
aquilo que é uma parte dizendo que é de Deus, e a vida do meu irmão, que é importante, gerar vida no compromisso cotidiano, viver essa questão da liberdade interior, da misericórdia, e eu não viver isso. Acaba ficando bastante complicado. Então, é aquela situação, né? De repente, como ele vai dizer no próprio Evangelho de Mateus, é do homem, de dentro do homem que saem as coisas ruins. É de dentro do homem que saem os adultérios, as fornicações, as palavras malditas, mal entendidas, comprometedoras, preconceituosas, que não nos deixam de viver uma vida diferente, uma vida concentrada naquilo que é a verdadeira vida. Hoje há muito preconceito, muita maldade, nós não devemos nos envolver nisso. Se queremos viver uma verdadeira religião, se queremos religar os nossos atos a Deus, devemos ser simples e deixar orientar-se pelo Espírito de Deus, que quer nos ensinar todo o sentido da justiça, onde todos nós deveremos ter um pé de igualdade. O que nos difere é a missão, mas aquele que está numa missão talvez mais importante que a outra, eu não vejo se existe uma missão mais importante que a outra, mas vamos dizer que o sujeito julgue, ele tem que ter a humildade de entender que ele está a serviço do outro e deve propagar, portanto, o amor, a justiça, a alegria, a lealdade e assim por diante. A misericórdia, acima de tudo, não agir a partir da lei simplesmente, mas com o coração. O coração, que é uma expressão de dizer o interior do sujeito, é esse interior que é levado a amar e, consequentemente, a perdoar. Se eu quero saber se eu estou amando, eu vou comensurar pelo perdão. Quanto mais estou perdoando a mim e os outros, é sinal que eu estou me amando, porque amo a Deus. E se amo a Deus com toda a força e de coração, eu estou amando a mim e vou amar o irmão. Agora, se eu não amo a mim, como que eu vou amar o outro? Fica uma coisa comprometida. Então, eu não ajo com misericórdia, não ajo com perdão. E, consequentemente, não serei fiel a essa travessia. Que travessia é essa? Todos nós estamos fazendo e dando continuidade à cena mais importante da Bíblia, que é o Êxodo. A saída da escravidão para a liberdade. Estou saindo de tudo aquilo que me escraviza, de tudo aquilo que me limita para a liberdade em Cristo Jesus. Para que eu seja livre no amor, seja capacitado a vivenciar uma vida simples, alegre, destemida, sem esse olhar do outro que determina muitas vezes o meu comportamento e que às vezes o olhar que eu tenho para comigo mesmo também que acaba limitando a minha ação. Então acho que é importante a gente pensar a partir desta palavra que quer enriquecer a nossa ação, a nossa atividade e assim por diante. Nós vamos discutindo e vamos falando sobre essa palavra porque ela é rica de sentido, ela é rica de expressões que nos levam a viver uma vida nova. Acho que o importante, torna a dizer, Êxodo, palavra que significa saída. Eu saio de uma escravidão do Egito interior. Hoje o Egito já não está mais num local geográfico da África, mas um estado pela qual muitas vezes a minha pequena consciência me limita. Aí eu penso que eu vou ser feliz sendo preconceituoso, sendo maldoso, julgando as pessoas, achando que eu sou melhor que as outras. Não, isso é preconceito, é maldade. E eu tenho que sair dessa situação que muitas vezes faz eu fazer um ganho secundário, porque o ganho primário é o olhar do meu pai, o olhar da minha mãe, principalmente da mãe. Esse olhar que me atinge o meu afeto e que faz eu sentir amado e estar no meio do mundo, porque quando a gente não é amado, a gente fica em conflito o tempo todo no mundo e a gente fica em crise, a gente acha que as pessoas estão nos julgando e a gente julga a si mesmo e aí todo mundo vive uma neurose sem par. Mas quando a gente aceita essa proposta, eu quero sair desse Egito interior que está me escravizando, está me deixando limitado para a liberdade plena que Jesus me traz. Ele é o libertador da minha vida, da minha alma, da minha expressão. Não quero fazer ganhos secundários com drogas. Não é a droga que vai me fazer feliz e fazer com que eu me sinta melhor, não é. Então eu quero sair desse estado e procurar em Jesus, nessa travessia que estou fazendo. Aqui é um deserto da existência, caminhamos juntos, um ajudando o outro, um trazendo água da fonte para o outro, água limpa, não água contaminada, preconceituosa, maldosa, mas aquela água que vem da fonte, que sacia a nossa sede e que mata a nossa fome de justiça,
que é Jesus Cristo, o Senhor da vida. Hoje, para a nossa conversa, nós trouxemos a Silvana, ela já esteve aqui com a gente lá no início dos programas que nós começávamos e falávamos que, lembro do primeiro programa, para não esquecer nunca, nós falávamos de uma frase do Jean Vanier, que a solução está sempre dentro do problema. Não fuja dos problemas, porque é lá que está a solução. Quanto mais eu fujo do problema, mais estou fugindo da solução. Isso não ajuda a crescer. Isso não nos dá uma dimensão de vida nova. Isso faz com que a gente fique perdido no deserto. Assim como o povo de Israel ficara perdido 40 anos num espaço pequeniníssimo de tempo, muitas vezes a gente fica na mesmice, na idiotice, na superficialidade e não adentra para as águas mais profundas. Jesus está falando, se você não sair da superficialidade e não se aprofundar dentro do seu âmago, no profundo do seu interior, vai viver uma vida medíocre. E não vai fazer essa pesca milagrosa, onde haverá grande quantidade e diferentes quantidades de peixes. Isso significa que há uma imensidão dentro da gente de valores e também de situações que nós precisamos separar. Aí nós jogamos a rede, pescamos e vamos como separar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, mas sem jogar a culpa em ninguém, sem ser maldoso, sem ser preconceituoso, mas, como eu dizia, sendo inteligente. Uma pessoa inteligente é aquela que escolhe o que é melhor para si. Interlegere, entre todas as coisas, eu sei o que é melhor para mim. Agora, se eu não sei o que é melhor para mim, vamos escolher. E pode escolher a droga. E aí eu vou entrar dentro de uma dinâmica na qual eu não vou sair nunca mais, porque vou enriquecer muita gente que não está levando a vida muito a sério, mas de maneira alucinógena. Então, como eu falava, nós trazemos a Silvana hoje, que é assistente social. Boa tarde, Silvana. Boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez no nosso meio. Que bom. Obrigada. Obrigado, viu, porque você faz parte da nossa equipe e trabalhamos juntos, cada um dentro do seu papel, da sua história, cada um dentro do seu limite e dos seus avanços. Estamos avançando juntos e a gente conta com você, lógico. Nós somos uma rede dentro do município, trabalhamos em rede, o CAPES não existe sem rede, está totalmente irmanada, poderíamos dizer assim, com toda a equipe municipal da saúde, mas também uma equipe multidisciplinar, né? Onde nós estamos, cada um tem uma visão. Não adianta o médico só olhar, não adianta só o psicólogo olhar, a enfermeira olhar, a assistente social que olha também, a terapeuta ocupacional, o redutor de danos, mas é todo esse conjunto de olhares que vai nos ajudar a pensar o CAPES. Com certeza. Obrigado, viu, de você ter vindo. Eu que agradeço o convite. Mas a gente está sempre juntos. Você sabe que você é uma pessoa muito querida. Obrigada. Silvana, nós estávamos falando um pouquinho com relação aos objetivos do CAPES, enfim, que nós estamos lá de portas abertas, temos falado sempre isso. Que nós queremos acolher, não importa a reincidiva, já falamos outro dia com a Tânia, que é a psicóloga, não importa quantas vezes a pessoa cair, nós não estamos julgando isso, não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para estender a mão. Correto. Sempre. Aí muita gente vai falar, mas não sei o que, meu caro, é como dizia o Freud, educar, governar e psicanalizar é impossível. Né? Você é mãe, você sabe que você educa seus filhos, são diferentes, com certeza, mas a mesma educação talvez, eles acolhem de maneira diferente e a gente sabe que é tão difícil ingressá-los no meio de toda essa travessia no deserto da vida, não é muito fácil. Não. Aridez, calor intenso, às vezes é chuva de vento, né? Chuva de poeira e quanto problema. E assim vai. Serpentes envenenando os nossos calcanhares, pessoas maldosas, tendenciosas que vão adentrando e vão nos envenenando. Aí vamos encontrar com o novo Moisés, que é Jesus, que está na haste. Já não é mais uma serpente colocada numa haste, mas o próprio Cristo que atrai todos para Ele, para que ao olhar Ele possa nos atrair, possa nos convencer da vida e a gente se sente cada vez mais amado, valorizado e querido. Então, diante de toda essa dinâmica, a família é importante, né? Muito. A família é importante. Muito importante. Você que tem feito visitas, tem feito busca ativa,
Fale para nós um pouquinho da busca ativa, da importância da família, tanto no tratamento do adolescente ou daquele que é casado, a sua esposa, ou mesmo a mãe que tem lutado para com o filho que já é casado, mas que às vezes perdeu a esposa, perdeu os filhos por causa da droga. Conta para nós um pouquinho a importância do assistente social nesse trabalho de reintegração do sujeito. Então, toda semana a gente realiza o grupo de família, que é muito importante. E dentro desse grupo de família, a gente acaba ouvindo, né? E daí a gente acaba realizando as buscas ativas. Porque dentro do próprio grupo de família, existe o caso de pessoas que a mãe sempre busca ajuda, mas existe o conflito com o pai porque o filho está no uso. Então, a gente vai atrás para tentar conversar com esse pai, porque ele sempre vai estar manipulando o pai. Então, a importância do pai participar do grupo de família para tentar entender melhor essa doença do filho e poder trabalhar melhor com o filho. Mesmo nos outros casos também, esposas. E assim, o que a gente vê assim nas visitas domiciliares, ele sempre nos recebe muito bem, né? Mas assim, o retorno é difícil. Eles falam que vem, mas não vem. Vem, mas não vem. Há uma resistência. Há uma resistência muito grande. Você sabe que o Freud, ele vai falar, aqui usando, portanto, a figura de um cientista que é muito importante na nossa caminhada, na nossa história, ele vai dizer justamente que a grande resistência do inconsciente, porque há uma resistência, porque se eu quero ter um ganho secundário, eu não quero sair disso, né? É verdade, infelizmente. Eu não quero sair disso, porque eu acabo tendo um ganho que não é o primário, é o secundário. Porque o primário, eu talvez ficou em aberto, eu não tive o carinho da minha mãe, o carinho do meu pai, o carinho de quem me olhou, de quem cuidou de mim, sei lá. Mas ninguém está culpando pai e mãe, ninguém está culpando isso. Mas é uma busca, uma tentativa de uma etiologia, de uma causa pela situação. Aí, lógico que se eu ganho com isso, se eu estou lucrando com isso, eu não quero ficar livre. Então, a grande compulsão à repetição é uma resistência. É muito difícil. Então, eu fico resistente. E aí a gente tem que estar ali, ajudando a formar esse ego. Você é um ego auxiliar. É isso. Você é um ego auxiliar, quer dizer, um eu que auxilia o outro ego a ter uma força. Então, como é importante você estar indo e como você sabe, lógico, você está falando aqui, mesmo que eles digam que não vão voltar, não é por isso que você não volta lá, né? Com certeza. Insistindo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? E a importância da família, é o que a gente fala, não desista, né? Porque muitas famílias falam assim, mas se ele não vai, eu também não vou. E a gente fala, não, daí que você tem que vir. Para saber como lidar. Para saber como lidar. Porque senão cada vez mais todo mundo vai ficar doente na casa. Né? Ele já está doente, vai deixar toda a família doente. Né? Porque fica, não aguenta. É muita dor, né, Paulo? Tem a dúvida. E às vezes eu penso assim, me vê uma figura de uma imagem, sabe, Silvana? Aquela coisa, a criança vai pegar algo, a mãe pega e dá um tapa na mão dela só. Mas ela nem sabe por que ela está apanhando. É verdade. Mas por que eu estou apanhando? Eu não tenho uma vida consciente. A minha vida é inconsciente. Então, se é inconsciente, eu preciso torná-la consciente. Então eu digo para você, mãe, e você que tem ainda uma criança, mesmo um adolescente, não adianta ficar batendo na mão, ou tem que fazer trocas. Eu não quero que a criança pegue esta caneta, então eu dou algo para ela, eu troco, olha, você não vai pegar isso aqui, mas dou outra coisa. E distraia, porque ela já esquece logo. Ela não tem consciência para ter memória, ou pré-consciente para ter a memória na hora ali. Que já não, aqui, ela vai insistir, lógico, mas você vai dialogar, para isso que serve a mãe, né? Aí, mas eu tô cheio de coisa para fazer em casa, não tenho tempo de ficar atrás de criança, mas é o período de formação. Não tem como fugir, né? É o período de formação. Então, como você está falando, né? Como é importante a participação da família. E quando que vocês estão atendendo família lá? Família tem 2 grupos. Tem na quarta-feira de manhã, às 9 horas da manhã, toda quarta. E daí, para quem trabalha, tem essa dificuldade de estar participando de manhã, tem na quinta-feira, às 18h30.
Então, como é importante. Aí começa das 9 até que horas? Vai das 9 até umas 11, 11h30, 2 horas o máximo, Mais ou né? menos. É que nunca começa no horário certinho, 9 horas, E né? depois você começar na quinta-feira, às 18h30. Até às 20 horas. Até às 20 horas. Isso, que é o horário então, que ali fecha o dialoga, se pode... sabe um pouquinho, quando o pai da psicanálise, me permitam dizer isso a vocês, quando ele criou a psicanálise, ele pensou justamente no inconsciente. Por que a psicanálise existe? Qual que é o objetivo da psicanálise? É mexer com o inconsciente. É tentar ver qual é esse conteúdo do inconsciente que está tornando a pessoa inconsciente. Uma pessoa que não está tendo domínio da situação. Então, o objetivo é mexer com o inconsciente. Lógico que tem que tomar muito cuidado, porque o inconsciente não distingue uma pilhéria, quer dizer, uma brincadeira, não distingue. Então, para ele, tudo que você está delegando, tudo aquilo que você está passando, ele está assimilando. Né? Então, lógico que por detrás de todo esse objetivo, que é tornar a vida mais consciente, é difícil, mas existe o sofrimento do sujeito que vem, a gente quer acolher o sofrimento e tudo mais. E Freud pensou justamente na associação livre. E a associação livre nada mais é do que eu estar falando com você, Silvana, e de repente eu estou falando de um problema. Olha, eu tive um problema na minha casa, isso, assim, 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 assim. Quando você vê, você teve um alívio psíquico. Nossa, que bom, parece que não era tanto assim. Isso é psicanálise. É você poder falar, associar livremente, é poder fazer uma catarse, uma limpeza. Então, como é bom você, pai, você, mãe, você, família, ir lá poder conversar. Porque é dentro de várias visões que nós vamos enxergar o problema e ver que tem solução. Com certeza. Como Sempre eu falava tem. do Jean Vanier, é dentro do problema que a solução está. Então, vamos lá, vamos trabalhar junto. E é o que a gente sempre coloca, né? Não desistir nunca, né? A família não pode desistir. Porque se a família desistir, o que vai ser do paciente? E às vezes a família quer ficar livre também, né, Silvana? Também existem essas situações, infelizmente, né? Você sabe que às vezes a gente recebe pacientes, e eu estou falando para você, você telespectador, você que está aí do outro lado da câmera, que às vezes vão lá e querem internar. Né? Mas espera um pouquinho, hoje já não tem mais, a gente está na deshospitalização. A institucionalização tem que acontecer, a desinstitucionalização tem que acontecer, porque senão cria laços errados. Né? Coloca o sujeito no hospital psiquiátrico e lá ele abandona. Né? Não, tem muita cuida, gente, né? a gente foi vendo isso pela história. Quando a gente viu o Bispo do Rosário, por exemplo, que era um homem que foi tido como louco, esquizofrênico, nossa, ele produziu uma obra de arte que eu supostamente neurótico, porque normal não existe, não sou capaz de produzir a obra que ele produziu. Um esquizofrênico. Então a gente vê, meu Deus do céu, como tem gente que é capaz de produzir coisas que outro não é capaz de produzir. Então, para que ficar lá? Hoje tem todo um acervo de obra de arte desse bispo, né? Que o sobrenome dele é Bispo do Rosário, é o nome dele, não é bispo, ele não é bispo, não é a função de episcopos, né? Função de atalaia, de torre, de vigia, não é isso, é o nome dele. Então, e ele produziu uma obra de arte que eu, meu irmão, não sou capaz de... Eu, meu irmão, minha mãe, nem você. E a gente fala assim, a gente acaba se surpreendendo. Então, por que jogar lá dentro de um hospício? Né? Ele acabou morrendo dentro de um hospício, de um hospital psiquiátrico, porque era a ordem do dia. Né? Antigamente, se imagina, né, o Pinel, né? Porque a turma fala assim, fulano tá Pinel. E que foi justamente um médico chamado Pinel, que ele que soltou, né? Soltou os que ficavam acorrentados dentro de uma cela. Já pensou? Tratar o homem, talvez perverso, esquizofrênico, com uma certa demência, como se fosse um bicho. Pior às vezes que um bicho. Né? Algemados. Então, hoje, há outra valorização, um outro olhar, é um olhar diferente. E para que você, mãe, você pai, você parente, possa manejar a situação, trabalhar a situação, conduzir a situação, a participação. É muito importante. É muito importante. E é o que a gente fala no grupo, né? Muitas pessoas vêm, nos procuram e falam, mas participar de grupo
Que coisa desagradável. Tem pessoas que falam, né? Ah, mas eu vou expor o meu problema na frente das outras pessoas que eu não conheço. Essa resistência de participar de grupo existe muito. Mas o que a gente fala, e que até, isso até é frase de uma das voluntárias, a Neide, ela sempre fala que dor compartilhada é dor aliviada. É isso aí. Né? Eu falo que essa frase é muito bonita, e é mesmo. Porque é o que você acabou de colocar. Quando você começa a falar, você se sente melhor, porque você falou. Deu um alívio para o seu coração. E você né? vê a solução, né? Isso. E vê a solução. Porque você sai daquilo, né? Verdade. E outra coisa também que é importante, existe uma ética, né? E a gente fala Com assim, olha, certeza. aquilo que a gente vai falar aqui não é para ficar falando lá fora. Não. Você tem um compromisso com essa ética, não... E aí, ó, se alguém pergunta, o que você falou lá? Não, a gente está comprometido a um sigilo, a um respeito para com a outra pessoa. Porque se eu fico devastando a vida de um outro, que respeito? Se eu não tenho respeito pelo outro, é sinal que eu não tenho respeito por mim mesmo. É verdade. E o primeiro princípio é eu poder me respeitar, poder me amar. E a gente vai lá, justamente no CAPS, para aprender Isso. a se amar. E dizer, puxa vida, tem gente que me ama, se dedica. Ela fala, mas vocês estão recebendo dinheiro para isso. Não, não é. Não é assim, né? Tem nada de dinheiro que vai governar. Lógico que é necessário, mas não é ele que determina. Lógico. Há uma dedicação, há um empenho, há um trabalho bonito. Olha, deixa eu só agradecer aqui a Sandra Maria, lá do Santos Dumont, ela manda um abraço. Obrigado, Sandra, que Deus abençoe você, toda a família. Também a Rosa Tinop, lá do Monte Alegre, manda um abraço para mim e para você também. Obrigada. Obrigado, viu, Rosa? Uma boa tarde para você. E também a Valquíria Ferraz, do Jardim Europa, também manda um abraço para todos. Obrigada. Eu agradeço muito o carinho, a amizade, a dedicação. Isso é tão importante a gente ter um feedback. E saber, ó, se você tem uma pergunta que queira fazer para a Silvana, mesmo para mim, então as ordens, né? Porque a gente falava da busca ativa, nada mais é do que você que vai lá uma primeira vez, depois abandona, porque há resistência. Aí a Silvana, junto lá com o Júnior, o reitor de danos, vão atrás. Eles acabam telefonando e dizem, escuta, o que está acontecendo, que você está sumido. Não deixa que o vício te domine, né, Silvana? Isso. Senão? Senão fica mais difícil, né? Fica mais difícil. E a pessoa, lógico, que é resistente, porque como eu falei para você, por incrível que pareça, a droga parece que dá aparentemente um bem-estar. Estou angustiado, tudo. Aí pega, dá um up, quer dizer, uma elevada aí no bem-estar. Mas daqui a pouco, amanhã está pior, depois pior, depois está viciado e quando vê, Aí está fundo numa do situação poço. terrível. Então a gente está ali, juntos, para que possamos vencer essa batalha que não é muito fácil, não. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida.
Que alegria, estamos de volta. Desejo a você uma boa tarde, você que está sintonizando agora a TV, a Canal 10, que é a nossa TV de alegria, que aqui é 10, com certeza. E que isso faz a gente se sentir mais alegre. Acho que, e lógico que não é na alegria que a gente soluciona os problemas, hein? É na tristeza, sempre na tristeza. Quando você está triste, que você para, pensa na alegria, você não cabe em si. Mas quando você está pensativo, pode ter certeza que está vindo mudança aí dentro. E grandes mudanças. Porque daí a gente pensa, a gente acaba falando, a gente acaba tendo outras dimensões da vida. Então não subestime a tristeza não e nem fuja dela. Para um pouquinho, pensa, mas também não se entrega à tristeza, senão se afunda. É como diz o Eclesiástico. Quem entrega a alma à tristeza não sente gosto da comida, acaba ficando cabisbaixo, acaba ficando meio depressivo, acaba afundando. Não é isso. É parar, aproveitar do momento para dar uma esperteza na situação. Vamos criar um novo espírito, uma nova alma. Como diz o Salmo 50, dá-me, Senhor, um espírito decidido. Não vão decidir por mim mais, não. Quem vai decidir agora sou eu. A gente lá não decide por eles, né, Silvana? É verdade. A gente está simplesmente ajudando, pensar, refletir. Né? Eles têm que caminhar, né? Eles é só o papel do ego auxiliar, né? Isso. Mas quem tem que desenvolver o papel são eles. São eles. Depende tudo deles, é o que a gente fala. Nós estamos ali para acolher, para receber, mas vai depender muito de você. 100% é você. Ou 90%, né? Digamos assim. Olha, aqui tem um recadinho da Preta, lá da Bom Jesus. Tudo bem, Preta? Obrigado, viu? Você está morrendo de saudade. E para matar a saudade, escuta de vez em quando o CD. Obrigado, um grande abraço para você também, viu? E também o seu Otávio, da Vila Dominguinho, grande amigo. Manda um abraço para você, Silvana, e para mim também. Obrigado, viu, seu Otávio? Seu Otávio é uma pessoa muito querida. A Rosa, do Mirante dos OVNIs, manda um abraço também para mim e para você, Silvana. Obrigada. Obrigado pelo carinho, pela amizade. Deixa eu falar, mudando um pouquinho de assunto. Eu vi falar que você tem ido lá numa reunião do selo social. O que é isso? O que faz lá? O que é esse selo social? Então, o selo social, vamos começar um pouquinho pelo Instituto Abaçaí, que é o que está promovendo a questão do selo social. O selo social nada mais é que um certificado de qualidade para as associações. Mas esse trabalho já vem desde 2000, onde a ONU fez um levantamento no mundo para ver assim as maiores dificuldades do mundo. E foi feito as 8 maneiras, né? As 8 objetivos de mudar o mundo. Né? Então, em cima desses 8 objetivos... Você lembra deles assim? Mas se não lembrar dos 8, eu sei que é difícil. Eu sei que é a erradicação da fome e da miséria, a educação básica, igualdade para a mulher, né? Nos direitos da mulher. Essa questão da identidade de gênero também. É importante. Isso. Porque é bom você falar isso, porque tem muita gente que quando fala de identidade de gênero, Silvana, está só falando da sexualidade, parece de genitalidade, que não é isso. Identidade de gênero para mim é muito mais profunda. Às vezes fala assim, o direito da mulher. Antigamente, quando eu era menino, a gente não gostava muito de professor. Tinha que ser professora no primário. Professor no ginásio. A gente não engolia muito bem, né? É interessante. Por exemplo, tem muita gente que não gostava de ir na médica. Mulher não gosta de médica, às vezes, quer ir no médico. Mas escuta, mas tem o valor, o homem e a mulher, né? Com certeza. Então, só para citar esse exemplo aqui, porque acho que é tão importante. Então, daí, agora me perdi. Igualdade da mulher, não tem problema. Igualdade da mulher, Você falava da erradicação... A saúde da gestante. Saúde da gestante. Saúde da gestante. Eu não vou lembrar todos. Não faz mal, não tem problema. Mas são os 8 objetivos. Erradicação, portanto, sanar o problema da fome, questão de saúde, dessa miséria. Isso. Né? Quando a gente olha que um semelhante a mim, que nós somos iguais, eu não sou mais do que ele, nem ele é igual a mim, ele não é inferior, nem eu superior, nem eu inferior, nem ele superior, nada. Mas que às vezes você vê no lixo pegando comida para comer. É triste. Né? Eu fico olhando às vezes e falo, meu pai, eu tenho que dar um jeito, né? Nisso, mas como que a gente vai naquele momento? Não pode ser como aqui o Evangelho falava hoje.
Ai de você, hipócrita, escriba, fariseu e não sei o que. Ai de você, escriba e fariseu. Ah, eu entrego meu dízimo, eu não sei o que mais, pararararará. E essa mudança estrutural não está acontecendo. Porque eu também entrego meu dízimo, você entrega seu dízimo, tudo. É importante fazer isso, lógico. Mas cadê a justiça? Cadê a misericórdia? Cadê a fidelidade? É isso que Jesus está chamando. Puxa vida, então isso mexe com os conteúdos da gente. Né? Bastante. Então o selo vem gerar uma consciência. Vem gerar uma consciência e trabalha os 8 objetivos. No Brasil fala assim, os 8 objetivos do milênio, os 8 jeitos de mudar ou melhorar a questão dessas erradicações, né? Então o Instituto Abaçaí, que vem do Sul, ele veio com essa proposta. Então, o que o Instituto Abaçaí faz? O Instituto Abaçaí, ele vai fazer toda essa parte de... ela faz um contrato, né, com a prefeitura da cidade, né? Claro que existem os patrocinadores, as empresas que queiram participar desse projeto, e em cima disso vai trabalhar a ação social, ou seja, associações e empresas que queiram trabalhar com projetos sociais em cima desses 8 objetivos do milênio. Então, é feito um levantamento na cidade, como que está a mortalidade infantil, em cima desses objetivos, o que pode ser melhorado. E aí a entidade ganha um selo social? Isso, a entidade ganha. Quem está mais dedicado, mais empenhado no trabalho. Quem vai participar de todo esse trabalho que iniciou agora em março, que vai até dezembro, né? Que existe todo esse cronograma, né? Então, eles vão estar orientando as associações a trabalhar em cima desses projetos. E realmente é uma troca também, porque você conhece as outras associações, conhece melhor a rede, existe uma troca maior. As empresas que muitas vezes não conhecem o que tem dentro da própria cidade nas questões de associações, né, para estar fazendo um trabalho social, que é muito importante hoje, né, que precisa ser voltado para isso. Então é isso, o selo social vem para isso. Que bom. E aí, como você falou, né, é uma interação. Interação. Porque o que nós queremos, como o CAPES quer, é a reintegração desse sujeito na sociedade, uma reintegração social, quer dizer, ele tem que integrar-se, ele tem que fazer parte dessa sociedade, ele não pode estar no ostracismo, à margem de uma situação, ele não pode ser taxado como um sujeito doente. Ah, você é um doente, você não é um Zé Ninguém na história, né? Não. A gente quer trazer esse sujeito para dizer. E você sabe que a integridade só acontece quando o sujeito se torna íntegro. Eu só consigo me relacionar com você ou com qualquer outra pessoa quando eu sou íntegro. Quer dizer, quando eu não estou dividido em mim mesmo, quando eu não estou desfacelado, mas quando eu consigo integrar em mim mesmo todas as qualidades e defeitos que eu tenho. Porque o sujeito é louco para ficar longe dos defeitos dele, né? Mas, parece que os defeitos e as qualidades devem ser iguais. Eu costumo dizer para mim isso, se não concorda, tudo bem. Mas se eu tiver 10 qualidades, eu quero ter 10 defeitos. A balança equilibra-se. Porque se meus 10 defeitos forem maior que as minhas qualidades, coitado de mim, não entender a vida. Sei o que estou fazendo aqui. Eu não entendi a dinâmica da existência. Estou sugando o ar, o oxigênio, soltando o gás carbônico, não estou melhorando nada a vida, nem a minha vida, nem a vida dos outros, não entendi isso. E se as minhas qualidades forem maior que os meus defeitos, coitado de vocês, porque eu vou pisar no outro. Mas quem é quem para pisar em quem? Então, por isso que é melhor manter a balança da justiça, são 2 balanças. 2 pratos, melhor dizendo, 2 pratos que se igualam. Certinho? Certinho. Então aí há o equilíbrio. É verdade. Então, como é importante a gente saber e conhecer o trabalho das outras entidades também e ver que tem muita gente se empenhando nesse trabalho gratificante que é a valorização do sujeito e assim por diante, né, Silvana? É uma troca muito rica, né? Porque você vai trabalhar junto com a rede, né, na questão da cidade e as empresas também, né? As empresas têm a oportunidade de conhecer o trabalho das associações, que muitas vezes nem conhecem, né?
já ouviu falar, mas não sabe exatamente como trabalha. É o caso da ANAEP. Às vezes as pessoas lá me perguntam, mas o que é a ANAEP? Quem é a ANAEP? Então. E daí, quando eu falo ANAEP, é uma associação que presta serviço para a Prefeitura de Votorantim. É uma gestão compartilhada. Nós estamos no CAPES AD. Ah, é isso? Puxa, que legal, não sabia. Então, quando a gente Muitas fala, pessoas não sabem, né? O que é um núcleo? É um núcleo, é um centro. Isso. Né? É um centro onde essa ONG se reúne para ser um centro, um núcleo de assistência psicossocial. Né? Quer dizer, hoje não se olha o sujeito mais de um jeito, ele tem que ter toda uma... quando eu olho para o Rony que está aqui na minha frente, então eu olho para ele e vejo que ele tem uma realidade biopsicossocial. Só a partir disso, não é só uma realidade biológica, mas também psíquica e essa participação social. Senão, você não olha dessa maneira unilateral e é uma pluralidade da maneira de olhar, multifocal, né? Por isso que todo, né? a disciplina lá também no CAPES é multidisciplinar, quer dizer, muitas disciplinas para ajudar esse trabalho. E o Conselho Municipal de Saúde, como que é? Como que chama ele? CMAS? Conselho Municipal de Assistência Social. Isso, o Conselho... Não é de saúde, é de assistência social. Assistência Social. E o que ele faz, esse conselho? Então, o Conselho Municipal... Porque você faz parte também desse conselho. Na verdade, assim, a ANAEP tem o certificado do Conselho. Tá. Então, assim, as questões... Eu estou fazendo essa pergunta porque eu sei, não é só para a gente responder para a turma. As questões de organização mesmo, a questão política, né? Porque uma associação, uma entidade, uma ONG, para ela receber um recurso, né, público, seja um subsídio ou uma verba parlamentar, seja como for, a questão política, ela tem que ter o cadastro dos conselhos, ou seja, ou do Conselho Municipal de Assistência Social ou do Conselho Municipal do Direito do Criança e Adolescente. Se ela não tiver cadastrada nesses conselhos, ela não vai conseguir nenhuma verba. Por quê? Porque dentro desses conselhos exige toda a exigência de documentação para que ela realmente seja uma associação que tenha as suas obrigatoriedades, né? Porque é como uma empresa, as pessoas não associam as entidades hoje como uma empresa, mas ela é uma empresa, né? Ela tem também as suas taxas, os seus tributos, né? A sua responsabilidade com os seus funcionários, né? Não é só questão de voluntariado. De algumas coisas, né? Mas não tem isenção. Até existe, mas o processo é bem longo, é muito difícil conseguir, que é quando a associação consegue o certificado do SEBAS, existe várias... O SEBAS o que é? O SEBAS é um conselho que, assim, a associação tem que estar registrada em todos os níveis, seja municipal, estadual, federal. Então, para a associação conseguir todos esses estágios já é difícil, né? Aí, quando consegue, aí entra com esse processo para conseguir um abate nesses encargos sociais. Que hoje são poucas associações que têm esse SEBAS, esse certificado do SEBAS. Aqui em Votorantim, acho que é uma ou duas associações que conseguiram. Que já são associações que têm 10, 15 anos. É tudo, como você falou, é a política, mas isso faz parte também da nossa Constituição enquanto um sujeito, enquanto uma coletividade, enquanto todo um município que caminha de acordo com tudo aquilo que rege não só as normas municipais, o governo do estado e o governo federal. Né? Federal. Então tudo isso tudo. É muito importante para que haja, apesar de tudo isso, esses conselhos, quanta buraquinho que está vazando um monte de coisa aí, né? Infelizmente. E o nosso povo está sofrendo muito, mas falta de policiamento, falta de cobranças, não é isso que está faltando. O que está faltando mesmo é a dignidade do ser humano, né? Tudo isso para tentar formar uma história, e a gente tem um papel importantíssimo na história desse sujeito, de todas as pessoas, enfim. E o Conselho, portanto, Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, você também faz parte, você vai nessas reuniões, também a ANAEP também faz parte. Inclusive a ANAEP faz parte da diretoria.
certo. do Conselho Municipal do Direito da Criança e você Adolescente. Que vai lá sempre nas Isso, reuniões. eu que vou representar. E aí estão discutindo essas questões do direito mesmo, como a própria sigla está falando, né? Do direito da criança. E o Conselho da Criança, ele fica responsável também sobre a questão do Conselho Tutelar, que agora em outubro vai abrir a inscrição para contratar os novos conselheiros, porque existe um prazo, são 4 anos e está vencendo, vai vencer. Agora esse ano 2015 vence. Então tem que renovar esses conselheiros. Então quem fica responsável... E quem são esses conselheiros? Eles são tirados da onde? Quem é que indica? Como então, já que vai mudar? Mudou toda a lei. Antes, quem indicava os conselheiros eram as associações, eram as entidades, né? E daí existia um contexto de eleição, né? Entre as próprias entidades e a parte da ordem pública, né? Parte civil, né? Hoje não, hoje mudou a lei. Então, o que acontece? Hoje vai ser colocado um edital e as pessoas vão ser selecionadas. Ou seja, ela vai passar por uma psicóloga para uma avaliação e depois o conselho, né, da criança é que vai fazer a votação para ver quem vai ser escolhido. Interessante, né? Tudo isso tem hoje participação do nosso povo também, né? Isso. Hoje não se governa mais como antigamente, né? Que eu sou magistrado, eu sento num trono e... Né? Quando a gente lê o Michel Foucault, Vigiar e Punir, toda uma crítica que aconteceram, principalmente na França, século XVI e XVII, né? Que o poder que eu tenho sobre você. Né? Não, eu tenho que servir você. Não é que eu tenho poder, vou determinar o que você vai fazer. Né? É que nem a gente vê aí um desses nossos políticos que fora preso, ele mesmo na cadeia estava roubando, né? Então, eu não vou nem falar nome porque eu acho meio antiético isso, mas que situação, né? Que situação passamos. Que situação. Quer dizer, parece que a perversão vai dominando esse sujeito, né? Uma coisa terrível. Triste isso, né? Quer dizer, ele é como diz o ditado popular, o cachorro perde o pelo, mas não perde o vício. Não. E tá pagando por uma situação e lá dentro tá tramando, né? Tá. Que coisa, né? Que coisa triste, oh, que coisa perversa, que coisa perversa. Mesmo. Bem, mas seja lá como for, há toda uma busca desse município, no qual nós amamos, que é Votorantim, e integrado com, enfim, com o governo, seja estadual, seja federal, para a gente poder manter a ordem e buscar fazer a história, né? Porque não adianta nada a gente ficar... diante da crise que estamos vivendo, ficar cansado, querendo desistir e fazer crítica, mas depois eu sento para assistir novela. Não dá, né? A novela é só para tapear minha consciência. Eu tenho que tentar discutir mais, me informar mais. Hoje tem sessão da Câmara, por exemplo, né? Hoje. É tão importante que haja participação, né? Senão, depois fala assim, o que esses caras estão fazendo lá? Mas você sabe, você vai lá. Ninguém vai, né? Não existe uma participação pública. O povo não faz a história, né? Infelizmente. Eu não estou fazendo uma crítica para vocês, é para mim também, né? Até que ponto nós somos pessoas bem informadas, estamos por dentro de tudo aquilo que a história vai propondo para que a gente possa pensar, né? É por isso que a gente insistia, e volto a bater nessa tecla de novo, Silvana, com relação à família. Como é importante que a família não se sinta culpada, não é isso. Eu sinto culpado porque talvez eu não eduquei meu filho. Não, você não vai resolver nada. Se assumir culpa fosse uma grande solução, então eu diria, fique com a culpa. Não, não tem nada a ver. É assumir o papel de poder ajudar nessa integração, na reintegração melhor. Porque nem sei se teve uma primeira integração, né? Mas se não teve... Como que eu vou pegar esse sujeito e fazer com que ele participe da vida, não seja um alienado, né? Quer dizer, toda pessoa alienada, ela está fora da realidade. E toda pessoa que não está amando, ela está alienada. Quando eu não amo, não me sinto amado, eu sou alienado. Aí eu fico no meu processo primário, eu fico na minha especulação imaginativa, eu fico imaginando o que estão pensando de mim, como que estão me olhando, como que é isso, como que é aquilo. Mas o que estão pensando, deixa de pensar, isso é um problema do sujeito, né? Nós não vamos nos contaminar com isso, porque senão a gente acaba ficando
deixando de determinar pelo olhar do outro. Tanto que quando a gente vai lá, e eu estou falando isso também, para pegar um pouquinho esse gancho, né? Porque tem muita gente que tem preconceito de ir ao CAPS, né? Muito. Ah, não, o que vão pensar de mim? Mas o que estão pensando? Portanto, o que você pensa de você? E entrar nessa dinâmica de dizer, eu vou sair dessa, eu vou entrar nesse tratamento e vou cair fora. A família também tem muito preconceito. Hoje mesmo, essa semana, voltou uma pessoa que tinha afastado, né? E a Silvia estava até me contando lá. Fulano voltou, que bom. Que bom, Quer dizer que ela sabe que ali tem amor, tem carinho, tem dedicação, ela vai, cai na recidiva, cai de novo, mas depois ela volta. E a gente fica feliz com isso, né? Não porque a gente vai passar a mão na cabeça, não é isso. É que a gente acredita, como eu falei, a terceira ferida narcísica, tem um inconsciente dominando aí. E a gente gostaria de ser esse ego auxiliar para que desperte nesse sujeito, né, Silvana? Uma nova consciência. Quer dizer, até que ponto a gente acredita, não vamos desistir nunca. Acreditamos no outro. E a culpa trabalha muito, né, Paulo? É o que a gente fala muito para a família. Ela, como você falou, a culpa não adianta, não vai resolver. Isso hoje aconteceu, então vamos recomeçar, né? É o recomeço, né? Você sabe que a carta aos Hebreus tem um trecho que diz assim, que o sangue de Cristo, ele veio, foi derramado para uma nova consciência. Então, o sangue de Cristo não é para exprimir culpa na gente. Eu estou em culpa. Não, sai disso, a culpa já acabou, não tem culpa mais. Essa palavrinha, a gente devia trocar a palavra culpa por consciência. Chega de culpa, quero ter mais consciência. Mais consciência, é o que a gente fala. Mais consciência, mais responsabilidades, que é isso que fortalece. Porque senão para um novo processo, né? Senão fica só estabelecido na culpa. Aí não sai e não disso. Resolve nada. Pedro também, quando escreve aos cristãos da Ásia Menor, e também para nós, lógico, né? Ele vai dizer que o batismo não é para lavar as imundícies, mas para gerar uma consciência, uma nova consciência. Fui batizado para gerar uma nova consciência, porque a minha imundícia, o meu pecado já foi pregado na cruz pelo Cristo. Ele pagou por mim. A dívida que eu devia de pagar, ele pagou. Então, eu sou uma nova criatura. Ele pagou um preço altíssimo pelo valor da sua vida, Silvana, pelo valor da minha vida, pelo valor da sua vida e de todos aqueles que estão alienados. Mas, então, o batismo é para que eu mergulhe no Espírito, para que eu tenha uma nova consciência. Eu fico muito mais com isso. Vem ficar lavando, lava e fica sempre sujando. É que nem a mesma coisa que dá a impressão que você está falando, dar banho em porco. Já viu dar banho em porco? Não resolve nada, vai voltar para o chiqueiro. Mas a nova consciência não. Espera aí, não vou me sujar mais. Eu vou lá para aquele caminho, para o caminho que me leva à verdade e à vida. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer dizer, vamos voltar para o caminho. E aí no caminho se encontra a vida e a verdade. Então a vida não se encontra naquilo que é alienante, naquilo que contamina, naquilo que está me deixando doente, mas aquilo que me faz ser feliz. Silvana, obrigado, viu? Eu que agradeço. Mais uma vez, nós estamos terminando. Dê uma mensagem para as famílias de empenho e de carinho enquanto a gente está terminando. Bom, nunca desista. Não desista, isso. Né? Essa é a palavra-chave, que a gente sabe o quanto é difícil, o quanto existem as pedras no caminho, mas que precisamos não pular as pedras, mas saber conduzi-las, né? É como a água fervente, ela pode amolecer a batata, mas ela pode endurecer o ovo também. Depende da situação, vai ver como você olha. É verdade. E o que você coloca. Olha, uma boa tarde para vocês. Sejam bastante felizes, alegres. Semana que vem estamos aqui com a vontade de Deus, com certeza. Um grande abraço. Obrigado, Silvana.